Bom, então vamos dar continuidade aqui e vamos falar hoje sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos, ok? A SOP, que também pode ser chamada de Síndrome dos Ovários Micropolicísticos ou também pode ser chamada de Síndrome de Stein e Leventhal, tá certo? Então a SOP, como o nome já está dizendo, ela não é propriamente uma doença. A SOP é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas geralmente cursam com o aumento da resistência à insulina, tá certo? Vou até colocar aqui para a gente ter um rumo na explicação, tá certo? Então, vai geralmente cursar com o aumento da resistência à insulina. A insulina. Esse aumento da resistência à insulina geralmente promove um aumento de insulina. E esse aumento de insulina vai fazer com que eu tenha um aumento de hormônios androgênicos. Então, ela também cursa com um hiperandrogenismo, ok? E esse hiperandrogenismo acaba cursando, de certa forma, com um processo de anovulação, ok? Que a gente vai já ver na fisiopatologia. Então, tudo isso vai culminar com uma anovulação. Então, esses aqui são os três pilares básicos para a gente entender como é que funciona a síndrome dos ovários policísticos. A partir daí, claro que a gente vai ver vários sinais e sintomas acontecendo por conta dessas disfunções aqui, ok? Então, para entender melhor a síndrome, é necessário que a gente saiba a fisiologia normal do ciclo menstrual, né? Aquela fisiologia que eu já expliquei um pouco mais detalhado lá no primeiro vídeo. Aqui eu vou explicar só mais de uma forma resumida o ciclo fisiológico para depois a gente falar como é que acontece o ciclo menstrual na síndrome dos ovários policísticos, ok? Então seria mais ou menos assim. A gente tem aqui aquele gráfico do ciclo, aquela tabela, né? Ok? E aqui nós temos o primeiro dia do ciclo, que vai ser o dia da menstruação. Nós temos o 28º, vamos dizer que esse ciclo é de uma mulher que tem 28 dias a duração do ciclo. Então, a metade aqui vai ser o 14º dia. A gente já sabe que essa primeira fase aqui do ciclo, acho que não vai pegar no vídeo não. Aqui. Essa primeira fase a gente vai chamar de fase proliferativa. E aqui a fase secretora. Ok? Então o que é que vai estar acontecendo na fase proliferativa? O útero vai estar se proliferando, né? O endométrio vai estar se proliferando, por quê? Porque no começo do ciclo ele estava descamando, né? Estava acontecendo a menstruação. Então, na primeira fase do ciclo vai acontecer o seguinte: o útero está aqui descamando, e aí ele começa a proliferar, certo? Então seria mais ou menos assim a primeira fase do ciclo. A fase secretora não vai acontecer essa proliferação do útero. Então o útero vai estar só secretando o endométrio. Quando eu falo útero é o endométrio, tá certo? Então ele vai estar só secretando o glicogênio, ok? E ele vai se manter da mesma forma aqui. Até que ele começa a descamar, vou já explicar por quê, né? E aí entramos de novo no primeiro dia do ciclo menstrual, certo? Por que que isso acontece, né? Nós temos aqui 4 hormônios importantes. A gente tem o FSH, o hormônio folículo estimulante. A gente tem o
LH, o hormônio luteinizante. A gente tem o E2, que vai ser o estrogênio, nesse caso o estradiol, por isso E2. E a gente tem a progesterona, tá certo? O que que acontece no início do ciclo menstrual normal? O FSH ele vai estar alto. Então o FSH aqui vai estar alto. Ele começa o ciclo alto. O E2 e a progesterona, eles começam o ciclo baixo, ok? Nós temos aqui níveis baixos de progesterona e níveis baixos de estradiol, certo? O que que acontece com o FSH? O FSH está em níveis elevados, né? Aqui, e ele começa a estimular a produção de E2, certo? Então, o estradiol vai começar a ser produzido por estímulo do FSH. Mas por que que ele vai ser produzido? Olha só, FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, ele estimula os folículos ovarianos. Então, a gente tem aqui os folículos ovarianos de 8 a 10 ou então de 8 a 12 folículos vão ser estimulados pelo FSH. E aí, quando os folículos são estimulados, eles começam a produzir estradiol, eles começam a produzir E2. Então, o E2 aqui vai começar a subir, certo? Ele começa a subir. E o estradiol, ele faz feedback negativo com o FSH. Então, simplesmente o FSH começa a cair. Quando o FSH começa a cair, os folículos começam a entrar em atresia. Geralmente sobra só um folículo que a gente chama de folículo dominante, tá certo? Outra coisa, o E2 acaba também fazendo um feedback positivo dessa vez com o LH. Aí o LH, que estava um pouco baixo, começa a subir também, tá certo? E isso, o FSH está caindo. O estradiol está subindo, tá certo? Mas como os folículos estão entrando em atresia e sobra só um, acaba que esse único folículo que sobrou vai dar uma última espremida ali e vai fazer um pico de estradiol, certo? Então ele faz aqui um pico de estradiol antes de começar a cair. Esse pico de estradiol é suficiente para promover um pico de LH, tá certo? Então o LH também vai fazer um pico um pouco depois do estradiol. Tá certo? Esse pico de LH é suficiente para promover aqui a ruptura de um folículo, tá certo? E liberar na tuba uterina o ovócito, certo? Libera na tuba uterina o ovócito. Como é que a gente chama esse fenômeno? Ovulação. Ok? O ovócito foi liberado. O que foi que sobrou? O folículo rompido. Esse folículo rompido, ele vai passar a se chamar aqui de corpo amarelo, tá certo? O corpo lúteo, ok? O que que o corpo lúteo faz? Ele produz dois hormônios, E2 e progesterona. Então a progesterona não fazia parte aqui da fase proliferativa, a partir de agora ela vai fazer parte, porque o folículo rompido, o corpo lúteo, vai começar a produzir progesterona, certo? Então, aqui começa a fase secretora. A fase secretora é protagonizada basicamente pela progesterona, tranquilo? O que que acontece? O corpo lúteo também continua produzindo E2. Então, o E2 aqui, que estava caindo, vai subir, certo? Só que o detalhe era o E2 que fazia o endométrio proliferar. Só que com a presença da progesterona, ela acaba utilizando os receptores do E2. E aí o E2 está alto, porém não está ativo, digamos assim. Ele não está fazendo o útero proliferar, o endométrio proliferar, certo? Ele antagoniza o estradiol, ok? Bom, muito bem. Então o que é que acontece? LH e FSH vão estar um pouco baixos, né? Então, o E2 e a progesterona vão estar altos, LH e FSH
vão estar baixos. Ok? Mais ou menos aqui. Só que o corpo lúteo tem um prazo de validade, e esse prazo de validade é 14 dias. Então, depois de 14 dias, o corpo lúteo vai sofrendo atresia também, ok? E vai sofrendo atresia até se transformar no corpo branco ou corpo albicans, que é uma cicatriz que não produz nada. Ou seja, vai cair a produção de estrogênio e progesterona, tá certo? Então, aqui está caindo progesterona, está caindo estrogênio. A gente sabe que a queda desses dois vai fazer com que o útero descame. Por quê? Porque o estrogênio ele parou a sua produção e a progesterona estava mantendo o útero ali com glicogênio. Quando cai a produção de estrogênio e progesterona, acontece um acotovelamento das arteríolas espiraladas que supriam o endométrio. E aí o endométrio sofre isquemia, descama e sangra, tá certo? Então é isso que vai acontecer. A queda da progesterona e estrogênio vai fazer com que o endométrio descame, ok? Por isso que o começo do ciclo menstrual, né, os mais baixos que vão estar aqui vão ser o estrogênio e progesterona, tá certo? E quando o estrogênio e progesterona caem, o LH dá uma leve subida, né? Então ele começa um pouco mais acima e o FSH sobe muito, por isso que o FSH começa alto aqui, tá certo? Muito bem, isso é o que acontece na fisiologia normal do ciclo menstrual, tá bom? Se a gente pegar um folículo desse e ampliar, o que a gente vai observar? Várias estruturas, tá certo? Mas basicamente a gente vai ver as células da teca e dentro a gente vai ver as células da granulosa, né? Que vai formar, são células que produzem hormônios, tá bom? Então, se a gente ampliar de novo aqui, a gente vai pegar um pedaço e vai ampliar. Só para a gente entender a teoria das duas células, ok? Então, nós temos aqui as células da teca e as células da granulosa, tá bom? Teca e granulosa. A célula da teca é estimulada pelo LH. A célula da granulosa é estimulada pelo FSH, tá certo? Então, o que acontece? O LH, ele pega o colesterol e converte o colesterol em hormônios androgênicos, testosterona e androstenediona, como a gente viu lá no vídeo anterior, certo? Testosterona e androstenediona descem por difusão para as células da granulosa, que são aqui essas internas, tá bom? Então eles descem aqui, ó, para as células da granulosa. As células da granulosa são influenciadas pelo FSH. O FSH, através de uma enzima chamada aromatase, vai converter hormônios androgênicos em hormônios estrogênicos. Então ele converte a testosterona em estradiol, E2, e a androstenediona em estrona, tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a síndrome propriamente dita, né? Então esse mecanismo aqui foi um mecanismo fisiológico, como seria no caso da síndrome dos ovários policísticos. Primeira coisa importante, a aromatase faz com que os androgênios se transformem em estrogênios, ok? No folículo. Só que também existe aromatase na gordura, no tecido celular subcutâneo da mulher, ok? Então, a gente vai dizer que acontece também uma aromatização periférica. Tá certo?
A aromatização periférica nada mais é do que transformar androgênios em estrogênios na periferia. Basicamente, na periferia vai acontecer a formação da estrona. Ou seja, é 1. Tá bom? Ou seja, basicamente, a aromatase periférica pega os androgênios e transforma em estrona, certo? O que é mesmo estrona? É um estrogênio. E o que é que o estrogênio faz? O estrogênio faz feedback positivo com LH, feedback negativo com FSH, tá certo? O que que acontece? A mulher com SOP, ela produz muita estrona, muito estrogênio. Se ela produz muito estrogênio, e principalmente ela produz muito estrogênio durante o ciclo todo, ela vai acabar fazendo um platô de estrogênio. Então, se ela faz um platô de estrogênio, ela também faz um platô de LH. E platô não promove a ovulação. O que promove a ovulação aqui? É um pico de LH, né? Então, se eu não tenho um pico de estrogênio, eu não vou ter um pico de LH. Tá certo? Então, essa informação é importante. Vamos ter que refazer agora o ciclo menstrual de uma mulher com SOP. Na mulher com SOP, o que vai estar alto agora vai ser o estrogênio, tá certo? No caso, o estrogênio aqui não vai ser nem o E2, vai ser o E1, tá bom? Então, eu vou até apagar aqui. Vou fazer assim. O E2, ou E1, no caso, vai estar alto. Ela vai estar alto o tempo todo. Se ela está alta, o LH também está alto. Só que o LH está alto o tempo todo. Então, não promove ovulação. Certo? Então, a gente já entra aqui, ó, dos problemas dessa síndrome, a anovulação. Tranquilo? Pronto. Se o LH está alto e o estrógeno está alto, e eles fazem feedback positivo um com o outro, o que acontece então com o FSH? O FSH ele está baixo, né? Porque a gente já viu que o estrógeno ele faz feedback negativo com o FSH. Então o FSH vai estar baixo. Só que ainda tem um pouco de FSH, ok? Então se ainda tem um pouco de FSH, só que ele está baixo, esse pouco de FSH que tem, ele vai estimular os folículos. Só que ele não estimula os folículos a ponto deles se desenvolverem demais, certo? Por isso que a gente vê no ultrassom o ovário cheio de policistos. Na verdade, aquilo ali nem é um cisto. São os folículos, todos tentando se proliferar, tentando se romper e liberar o óvulo, mas não tem como porque eles não têm estímulo do FSH suficiente, ok? Então eles ficam todos lá na periferia como se fossem cistos. A pessoa que viu a primeira vez pensava que era cistos, por isso ela disse que eram ovários policísticos. Mas na verdade a gente sabe hoje que são os próprios folículos que estão tentando se desenvolver e não conseguem. Ok, tudo bem. O FSH está baixo. Se o FSH está baixo, ele começa a diminuir a produção folicular de estrogênios, não é? Muito bem. Se o LH está alto, o que ele faz? Converte colesterol em androgênios. Então eu vou ter um hiperandrogenismo. Então a gente tem aqui, ó, uma anovulação e um hiperandrogenismo, tá certo? Geralmente o que é que o hiperandrogenismo faz na mulher? Promove acne, promove hirsutismo, né?
aumento de pelos, promove alopecia androgênica, queda de cabelo androgênico, tá certo? Tudo isso por conta do hiperandrogenismo. Como é que a gente avalia o hiperandrogenismo na mulher? Pode ser laboratoriamente ou clinicamente. Laboratoriamente, dosando testosterona. Clinicamente, a gente pode observar o grau de hirsutismo, tá certo? De crescimento de pelos no corpo. E para isso existe uma escala chamada escala de Ferriman, que todo consultório tem essa escala, tá certo? Que serve para você dizer qual é o grau de hirsutismo. Geralmente acima de 8 é considerado o hirsutismo propriamente dito, ok? Depois a gente fala melhor sobre isso. Vamos continuar aqui. Então a gente já falou que acontece um hiperandrogenismo, uma anovulação. E onde é que entra o aumento da resistência à insulina? Geralmente, a mulher que tem mais gordura, não estou dizendo que somente mulheres gordas têm SOP, tá certo? Não só as mulheres obesas têm SOP. Mulheres magras também têm SOP, tá certo? Mas geralmente uma mulher que é mais obesa, ela vai ter mais gordura, não é? Se ela tem mais gordura, ela tem mais aromatização periférica. E aí potencializa tudo isso aqui, certo? E quando ela é obesa, geralmente o que é que pode ter associado? A síndrome metabólica. E a síndrome metabólica geralmente pode levar a um aumento da resistência à insulina, certo? E se ela está com a resistência à insulina aumentada, a tendência é ela produzir mais o que? Insulina, certo? E a insulina, ela acaba também potencializando isso aqui, tá certo? Porque a insulina, ela age aumentando LH, tá certo? E, consequentemente, aumenta a produção de hormônios masculinos, ok? Existe também outra questão, existe a questão do fígado que produz uma molécula, certo? Uma molécula chamada SHBG, ok? A SHBG é uma proteína que se liga, é uma proteína ligadora de androgênios, tá certo? Ou seja, a SHBG produzida pelo fígado se liga nos hormônios masculinos, meio que inativando eles, certo? O que acontece numa mulher que tem síndrome dos ovários policísticos? Ela tem uma diminuição dessa molécula aqui, dessa proteína. E aí eu vou acabar, por conta disso, aumentando também os androgênios, tá certo? E acaba gerando todo esse processo de novo, ok? O que acontece com a... Tá faltando qual? Tá faltando a progesterona, né? O que acontece com a progesterona? O FSH não está sendo suprimido, não é? Aliás, desculpa, o LH não está em platô? Se o LH está em platô, não acontece a ovulação. Se não acontece a ovulação, não tem a ruptura do folículo, não tem formação de corpo lúteo. Se não tem formação de corpo lúteo, a progesterona simplesmente... Vou até colocar mais embaixo. Se o corpo lúteo não é produzido, a progesterona simplesmente não vai agir, ok? E outro detalhe importante, estrogênio está alto, progesterona está muito baixa, não tenho fase secretora, porém eu tenho uma fase proliferativa. Quem promove a proliferação do endométrio é o estrogênio. Então, no caso de uma mulher com SOP, o estrogênio não vai estar... Aliás, o endométrio não vai estar baixo não, tá certo? Ele vai estar constantemente alto. E o pior é que ele entraria na fase secretora aumentando ainda mais, tá certo? Então ele ficaria cada vez mais alto, mais proliferado, tá bom? Vai chegar um momento em que ele vai se proliferar tanto que ele no ápice sofre uma isquemia e acaba acontecendo um sangramento. Então uma mulher com SOP, geralmente essa menstruação dela não é por conta de uma ovulação não, é por conta de uma insuficiência aqui do endométrio que estava se proliferando demais, tá certo? Ou seja, o ciclo de uma mulher com SOP, ele aumenta,
tá bom? Ela passa bem mais do que 35 dias para depois fazer uma menstruação, que na verdade é só um sangramento mesmo por conta dessa isquemia. Mas aí o útero continua a se desenvolver de novo. Um problema importante é que a SOP aumenta o risco de câncer de endométrio, justamente por conta disso. O endométrio vai estar constantemente sendo estimulado pelo estrogênio e constantemente ele vai estar se proliferando, sofrendo mitoses. E se ele está sofrendo mitoses constantes, aumenta muito o risco de acontecer o quê? De uma dessas mitoses acabar tendo um erro no DNA e surgir uma célula cancerosa, tá certo? E formar um câncer de endométrio, por exemplo. Tá bom? Bom, eu acho que basicamente a fisiopatologia, eu acho que deu para vocês entenderem mais como é que isso funciona, né? Vamos falar agora sobre a clínica. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Quadro clínico, né? Bom, o que acontece com uma mulher que tem SOP? A coisa mais importante é que ela tem uma anovulação. E a anovulação vai gerar que tipo de quadro clínico? Eu nem vou colocar aqui não, a anovulação, vou colocar só o que é que ela gera. Se eu tenho uma anovulação, simplesmente eu não tenho a formação do corpo lúteo, não tenho formação de progesterona, tá certo? Eu vou estar nesse constante platô aqui e eu vou acabar aumentando muito o meu período menstrual, ou então nem menstruar. Nesses casos, a mulher pode ter uma amenorreia, certo? O que mais? Bom, ela tem aumento da resistência à insulina. O aumento da resistência à insulina pode causar, por exemplo, uma acantose. Acantose nigricans. O que é acantose nigricans? É acantose nos cantos, tá certo? Ou seja, nas regiões de dobra da pele vai acontecer uma ação maior da insulina, fazendo com que aquela região fique mais escura, tá certo? Bom, o que mais? O hiperandrogenismo vai acabar causando o que na mulher? Pode acabar causando acne e hirsutismo. Tranquilo? Bom, basicamente esse é o quadro clínico mais sugestivo, tá certo? O aumento da resistência à insulina pode levar a complicações, como por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, tá certo? Uma mulher com SOP tem mais risco, se não tratada, de hipertensão arterial sistêmica, ok? Tem maior risco de câncer de mama e câncer de endométrio, como eu já expliquei, certo? Então, como é que eu faço o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos? Deixa eu apagar aqui. Diagnóstico. O diagnóstico da síndrome vai acontecer, a gente vai usar os critérios de Rotterdam. Critérios de Rotterdam, tá certo? O que são esses critérios? Basicamente são três. Se a mulher tiver dois dos três critérios, ela vai ter SOP, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, amenorreia ou então é oligomenorreia, né? Esse é um dos critérios, ok?
que vai dizer que a mulher está em anovulação. Outro critério é o hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo pode ser clínico, pode ser laboratorial. Quando é que o hiperandrogenismo é clínico? Quando a mulher tem o hirsutismo. Como é que eu sei que a mulher tem hirsutismo? Através da escala de Ferriman, ou score de Ferriman. Tá bom? Como é que eu sei que ela tem hiperandrogenismo? Pesquisando no laboratório. Dosar os androgênios. Tá bom? E o terceiro critério vai ser o critério da ultrassonografia, para eu ver o ovário, o que é que tem no ovário, tá certo? Então eu posso ter aí 12 ou mais folículos, 12 ou mais folículos medindo de 9 a 12 milímetros, tá certo? Ou então, eu posso avaliar o volume do ovário, que pode ser maior ou igual a 10 centímetros cúbicos, tá bom? Então, se eu tiver um desses três critérios, a mulher está com amenorreia e tem 12 folículos medindo de 9 a 12 milímetros, ela vai ter SOP diagnosticada, tá certo? E como é que a gente vai fazer então o tratamento da SOP? Tratamento. Bom, a SOP pode estar relacionada tanto à resistência à insulina quanto à obesidade, à síndrome metabólica. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um tratamento não farmacológico, né? A gente pode orientar dieta, perda de peso, perda de peso, exercício, né? Exercício físico, ok? Ela já pode estar pré-diabética ou diabética, então posso associar também a metformina, tá bom? Para regular o ciclo menstrual, eu posso dar aqueles 14 dias de progesterona, né? Então, progesterona, 14 dias. Ou então, eu já posso associar direto o anticoncepcional combinado oral, ok? Para o hiperandrogenismo, para a alopécia, para o hirsutismo, eu posso utilizar, por exemplo, finasterida, finasterida. Eu posso utilizar também espironolactona, tá certo? Para aquelas mulheres que querem engravidar e tem SOP, existe um medicamento para engravidar. É o citrato de clomifeno, certo? Pronto.
Então, basicamente é isso. Sempre lembrar da dieta, perda de peso e exercício físico, porque vai prevenir o diabetes e vai melhorar a questão da resistência à insulina, tá certo? E a fisiopatologia é aquela, né? Pode ser um pouco complicado, mas se voltar o vídeo dá para assistir de novo, dá para entender um pouco melhor, tá certo? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.